questão cambial é um tema polêmico e complexo. Para muitos analistas, o câmbio é hoje um complicador na economia, na medida em que a relação entre o real e o dólar, por exemplo, traz prejuízos para setores produtivos nacionais e para as nossas exportações. Quem vai falar sobre o assunto é o deputado Alfredo Keffer, do PSDB do Paraná. Deputado Alfredo Keffer, você sabe que, falando de questão de câmbio, para muita gente essa questão é um mistério, não é? Mas agora, eu ainda falei agora, parece que é aquela velha situação. Se o câmbio vai para um lado, prejudica certos setores. Se vai para o outro, prejudica outros. Neste momento, quando a gente fala que o real estaria valorizado demais, então prejudica os setores exportadores, não é? Basicamente, né? São setores que mais reclamam desse momento. Mas qual é a observação geral que o senhor faria sobre essa questão do câmbio? Quer dizer, essa questão do câmbio flutuante, quer dizer, esta é a melhor política para nós, este é o momento de equilíbrio, digamos, para o Brasil? Eu tenho sido um crítico contumaz da nossa política de câmbio. Eu entendo que é uma tese acadêmica e que hoje essa prática do câmbio flutuante, ela está fora de contexto para a realidade brasileira. Nós implantamos num determinado momento, depois do Plano Real, o câmbio flutuante, porque precisávamos de divisa. Nós necessitávamos de ingressos de dólar, então nós liberamos o câmbio. É um instrumento que a maioria dos países usa e deve adotar quando ela tem todos os fatores paralelos de acordo com essa política. E é o que nós hoje não temos. Então, quais são esses fatores paralelos? Por exemplo, competitividade. Se nós tivéssemos que ter o dólar flutuante como nós temos, para ter uma moeda competitiva, nós teríamos que ter um custo Brasil muito mais baixo. Nós teríamos que ter uma taxa de juros interna absolutamente menor do que a que nós temos hoje, uma taxa Selic de 8,75%. Como é que você vai competir com um dólar defasado com o nosso competidor lá fora? O americano paga hoje 3% de juros ao ano. O Tesouro americano paga menos de 1%. Quer dizer, então esta é uma variável que nós teríamos que ter. A carga tributária nossa beirando os 40%, a infraestrutura, portos muito caros. Quer dizer, estes são os fatores que nós não temos e que nos impediriam de ter essa política de câmbio flutuante. Então eu digo que o país tem que ter o câmbio desejável, a cotação tem que ser desejável, nem acima demasiadamente para que ela impulsione as exportações e deixe o exportador extremamente confortável, sem precisar temer mais o competidor externo, mas também não como ela está hoje, onde nós patrocinamos os empregos lá no exterior. Sim. E acabamos virando grandes exportadores de commodities. Se formos olhar o gráfico das nossas exportações, elas deram um salto, mas se analisarmos o perfil delas, elas são de commodities, são de soja, de café, de minério de ferro, de derivados de petróleo. E se você olhar o gráfico de semi-manufaturados ou de manufaturados, eles estão em queda ou estão estabilizados. Então, quer dizer que o senhor concorda com a tese de que nós temos uma certa insegurança, eu não diria, mas ficamos muito dependentes, se o Brasil se torna um país exportador de commodities, de minérios, de produtos agrícolas, de carne, quer dizer, ficamos muito dependentes de decisões lá de fora também, né? Nós usamos um termo que espelha essa realidade. Nós exportamos um navio inteiro de soja e a troco desse não compramos mais do que um container de artigos eletrônicos. Isso mostra a defasagem que nós estamos. O que nós temos que fazer? Nós temos que ser competitivos para estimular a indústria nacional, a criação de empregos e podermos vender os nossos produtos manufaturados. Tivemos quedas drásticas na indústria calçadista, no setor têxtil, no setor moveleiro, que era altamente expansionista. O setor de carnes e derivados está sofreu muito durante a crise,
por falta de competitividade, mas baseado principalmente na defasagem do câmbio, que o governo, de certa forma, patrocina, porque a ele interessa, o Banco Central, em acordo com a Fazenda, de que este dólar se mantenha abaixo, porque o governo não tem instrumentos de política de combate à inflação consistentes. Ou seja, se deixarmos o dólar subir e o real desvalorizar um pouco, os nossos produtos sobem e nós acabamos saindo do centro de metas da inflação. Isso acaba incomodando Banco Central, Fazenda e toda a estrutura de governo. Quer dizer que a questão cambial se torna um instrumento, digamos, amplamente utilizado para o controle da economia. Quando, na verdade, o instrumento eficaz de combate à inflação seria redução de déficit, redução de gasto público, contenção das despesas, tá? Estimular a produção pelos vários mecanismos que o país tem, esse sim deveria ser o modelo, esse deveria ser a forma. Mas usamos largamente a política do câmbio para segurar a inflação. Eu queria te perguntar uma coisa, quer dizer, a gente ouve falar muito num processo que seria de desindustrialização do Brasil. Ou seja, a participação do setor industrial na economia vem diminuindo. Alguém diz, não, mas isso é uma tendência internacional, os grandes centros, o mundo desenvolvido, o setor de serviços avançou sobre o setor industrial, as indústrias migraram para o Extremo Oriente, quer dizer, há toda uma análise sobre isso. Mas o senhor concorda com isso e acha que isso, o senhor acha que o setor, pessoal da indústria, está preocupado com isso? Falta uma política de estratégia, uma estratégia mais a médio e longo prazo para o setor? É verdade que há sim uma desindustrialização. Não só pelo fator câmbio, mas ele é um dos ingredientes principais. Tá? A política de câmbio está expulsando as empresas do contexto internacional, mas há outros fatores, esse que nós nominamos agora há pouco. Taxas de juro que nós não conseguimos trazer para baixo. Não é possível que um país onde a inflação projetada seja de 4 e pouco, nós tenhamos ainda o dobro de taxa de juros do menor juro disponível no mercado. Não é aquele que está acessível ao consumidor, ao cliente no banco. Aquele está em 30%, 35%, 40%. Tá? Eu estou falando de uma taxa Selic de 8,75%. Este é um fator, uma política de infraestrutura. Tá? Por exemplo, a nossa agricultura, o agronegócio. Somos os mais competitivos da porteira para dentro. A produtividade no campo nossa hoje é fantástica, não perdemos para nenhuma tecnologia que até então altíssima americana. Hoje nós superamos tudo isso. Mas da porteira para fora, quando colocamos o nosso produto em cima de um caminhão, de pneus, pega a estrada, de combustível, pega a estrada, aí você põe a carga tributária, aí você põe a burocracia. Um porto, por exemplo, no Brasil, que parou na sexta-feira, na véspera do Natal, e só abriu 10 dias depois. Quer dizer, como é que fica o navio que atracou ao largo e que o exportador tem que pagar? Quer dizer, situação de receita, de Ministério da Agricultura. Então, vários fatores contribuem para que a gente tenha realmente uma desindustrialização. Então, eu considero que um programa de governo consistente dos candidatos a presidente da República tem que contemplar urgentemente uma política da agricultura, do agronegócio, que ainda é a sustentação da nossa economia, porque através da agricultura e do agronegócio você faz todos os múltiplos da cadeia produtiva. Dali para frente, todos nascem na agricultura e no agronegócio. E uma política industrial, com um dólar perene, projetando uma taxa de redução de taxa de juros mais baixa, uma carga tributária sobre o setor produtivo que nenhum país do mundo adota, só nós. Então, transferir impostos de consumo e de produção para imposto de renda, desonerar toda a cadeia produtiva, aí sim nós poderemos ter um setor industrial forte, competitivo e que levará nossos produtos ao mundo inteiro e trará grandes benefícios à nação, principalmente pela geração de empregos.